Olá, sou o Thiago Régio e hoje vou falar a respeito, ainda a continuação do assunto sobre as diferenças entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Para quem não está inscrito ainda no meu canal, aproveite para se inscrever agora, porque eu vou tratar sobre vários assuntos neste canal e a minha voz está um pouco desgastada, porque eu cheguei do culto faz pouco tempo. Quer dizer, quando esse vídeo for colocado no canal, já vai estar muito tempo que eu cheguei em casa. Então, 22h35, eu cheguei aqui umas 22h20, mais ou menos, 25. O culto hoje, a bola de neve, foi uma benção. Culto de Santa Ceia. Uma igreja maravilhosa, onde a palavra de Deus é pregada de fato. E sobre ainda a continuação do tema que eu estava falando semana passada, as diferenças entre Antigo e Novo Testamentos. Tem para poder entender a Bíblia, tem que entender onde termina um e começa outro. Então, hoje eu vou citar aqui, vou procurar aqui Êxodo capítulo 19, onde começa a Antiga Aliança. A Antiga Aliança ela não começa em Gênesis. Algumas pessoas têm essa ideia equivocada de que a lei de Moisés começa em Gênesis, que o Antigo Testamento começa em Gênesis. Quando se fala Antigo Testamento é de forma didática, para as pessoas, que as pessoas já estão acostumadas a entenderem que o Antigo Testamento é o que vai de Gênesis a Zacarias, e o Novo Testamento é o que vai de Mateus a Apocalipse. Só que teologicamente e de forma bíblica não começa, o Antigo Testamento não começa em Gênesis e o Novo Testamento não começa em Mateus. As pessoas têm essa ideia equivocada, mas eu vou aqui mostrar onde começa o Antigo Testamento, depois eu vou mostrar onde começa o Novo Testamento. Êxodo capítulo 19. Vou procurar o versículo aqui, vai demorar um pouco. Sim, aqui. A partir do verso 3. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó, e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes, verso 4, vós vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas e águia vos trouxe a mim. Verso 5. Agora, se ouvirdes a minha voz, e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então, aqui já começa o pacto que Deus faz, Deus falando para o povo de Israel, se eles obedecessem, seriam abençoados e Deus teria comunhão com o povo de Israel. Então, como diz aqui o título, capítulo 19 de Êxodo, o povo de Israel chega ao Sinai. É no Sinai que começa exatamente a Antiga Aliança. Então, antes disso, ainda é o período da promessa, a dispensação da promessa. Como todo mundo sabe, pelo menos os que creem dessa forma, que entendem da forma correta, a forma bíblica, a história é dividida em vários períodos, pelo menos 7 períodos históricos. A período da inocência, que começa com Adão, quando era inocente. O período da morte, quando Adão e Eva acabam comendo do fruto proibido, e aí eles morrem espiritualmente, e chega a época da morte. Aí depois vem o período do governo humano, que vem as pessoas começam a criar reinos e cidades, como por exemplo Caim, que criou a primeira cidade que existia. Se eu não me engano, o nome da cidade era Enoque, Enoque era filho de Caim. Não é o Enoque
o Enoque que escreveu o livro. Né? O Enoque que escreveu o livro é o sétimo depois de Adão, que é o que Judas cita, não tem nada a ver com Enoque, filho de Caim, que também é o nome da cidade que Caim fundou. Então, há essa dispensação da morte, depois, né, primeiro da inocência, depois a morte, depois vem o período do governo humano, e depois vem da promessa, que começa com Abraão, né, que Deus chama Abraão para sair de sua terra, para ir para outra terra, né, procurar um lugar que Deus iria escolher, lá em Gênesis capítulo 12. E o período da promessa, ou dispensação da promessa, vai de Gênesis 12 até Êxodo 18. Quando começa Êxodo 18, né, depois que Israel já saiu do Egito, já está no Monte Sinai, aí recebe os mandamentos, os preceitos, recebe as leis referentes ao povo de Israel. E quando vem essa nova aliança, essa velha aliança, antiga aliança, ela faz com que, né, deixa o período da promessa meio que anulada, mas não de fato, né? O próprio Paulo diz que a lei ela não aboliu, não anulou a promessa continuou de pé, só que para que houvesse um cuidado com o povo especial, no caso o povo de Abraão, os descendentes de Abraão, que são os hebreus, né? No caso, na verdade, os israelitas, porque existiam outros hebreus, como o povo de Edom e outros povos. As pessoas têm essa ideia de que somente Israel que é um povo hebreu, mas tem outros povos que são hebreus também, e eu poderia tratar isso em outra oportunidade. Não vou tratar aqui. O que eu vou falar somente é sobre a questão da antiga aliança e nova aliança, as diferenças onde começa um e termina outro. Então, a velha aliança, a antiga aliança, o Antigo Testamento, começa exatamente em Êxodo 19 e vai terminar lá com a morte de Cristo. Dependendo do livro do Novo Testamento, ou da Brit Hadashah, como prefiro chamar, já que o Novo Testamento não começa em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Começa, na verdade, com a morte de Cristo. Então, o Novo Testamento começa já no finalzinho dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os principais capítulos, quase todos os capítulos em Mateus, quase todos os capítulos em Marcos, quase todos os capítulos em João, quase todos os capítulos em Lucas, são ainda do Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Então, toda a história de Cristo, nascimento até a sua morte, é ainda Antigo Testamento, não é Novo Testamento. As pessoas têm essa visão errada, equivocada, e eu não as culpo, na verdade é porque acabam que não estudando a fundo e vão pela cabeça dos pastores, né? Muitos pastores também não têm conhecimento bíblico, conhecimento teológico, e acabam ensinando coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Então, para comprovar isso, né, como eu gosto de provar, eu sei que todo mundo quer prova bíblica do que eu estou falando. Então, em Hebreus, capítulo 9, vou procurar aqui. Lembrando que eu estou lendo a versão KJA, a melhor versão que existe, King James atualizado. E aqui em Hebreus, capítulo 9, estou procurando aqui ainda. Hebreus, capítulo 9, vamos lá. Hebreus, capítulo 9, não lembro o versículo, mas vou procurar aqui. Versículos 15 ao 17. Vou ler aqui. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Olha só. Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança, ou seja, a velha aliança, o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Verso 16. No caso de um testamento,
é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, ou seja, a morte daquele que criou o testamento. Para o testamento ter validade, é necessário que o testador morra, né? Então, afirmar que o Novo Testamento começa em Mateus, Marcos, Lucas, João, começa com o nascimento de Jesus, é heresia. A própria Bíblia aqui mostra que o Novo Testamento começou com a morte de Cristo. Vejamos, verso 17, verso 17. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo com quem o fez. Vou ler de novo para todo mundo ver que não é invenção minha, não é criação minha, não é a coisa que eu criei da cabeça. É uma coisa que está na Bíblia e as pessoas não leem. Muitos dizem que são cristãos e não leem a Bíblia, então por isso que acabam cometendo esses erros teológicos e doutrinários e pregando o que não convém. Vou ler novamente o versículo 17, capítulo 9 de Hebreus. Porquanto um testamento só tem validade legal, ou seja, só tem validade jurídica, ou seja, só pode ser posto em prática os seus mandamentos, depois que o testador morre. Porquanto o testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que se poderá entrar em pleno vigor considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Ou seja, Jesus ele veio trazer a nova aliança, o Novo Testamento, mas ainda não tinha validade, não poderia entrar em vigor, em pleno vigor, exatamente porque ele ainda estava vivo. Então ele precisava morrer e a partir daí da morte de Cristo, começa essa nova aliança, esse Novo Testamento, que é o que vale para hoje, para nós, para a igreja. A antiga aliança ela deixou de existir, deixou de valer para nós. Inclusive, vou colocar aqui o carregador, está carregando o celular. Quando Jesus traz o Novo Testamento, ele mostra que é necessário que ele morra, né, para poder começar. Todo testamento só tem validade a partir da morte do testador. Tem que ter derramamento de sangue para que pudesse. Assim também houve com a antiga aliança. Houve o derramamento de sangue de animais. Moisés matou alguns animais, aspergiu sangue, e aí começou de fato a antiga aliança, lá em Êxodo 19. Depois acaba, né, a antiga aliança deixa de vigorar para poder entrar a nova aliança. Inclusive, em Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. Ou seja, Jesus morreu, a lei teve seu fim, acabou-se. E também em Efésios aqui, deixa eu ver, vou procurar aqui. Eu gosto sempre de provar o que eu falo, né? Que é para mostrar que eu prego exatamente o que os cristãos primitivos pregavam, né? Eu não vivo de acordo com doutrinas e homens. Eu prego exatamente o que está escrito na Escritura, na Bíblia Sagrada, de acordo com o que Cristo, de fato, ensina, o Espírito Santo ensina, e é isso que eu me preocupo. Não me preocupo em pregar doutrinas e homens. Efésios, capítulo 2. Já esqueci o versículo. Procurar aqui. Aqui achei. Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 16. Porquanto ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus. O texto está falando de Jesus, tá bom? De ambos os povos fez um só e, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Olha só.
derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, ou seja, quando ele morreu, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou, verso 15, olha só o que está escrito, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ou seja, por meio da morte de Jesus, houve a reconciliação do povo de Israel com os gentios. Não há mais essa necessidade de guardar a lei de Moisés. Agora o que está em vigor é a nova aliança, né? Aqui fala exatamente isso. Isso a seita adventista, as seitas dos desigrejados, seitas judaizantes, falam que Jesus não anulou a lei. Mas está escrito aqui, claro como água, né? Claro como o sol do meio-dia, está escrito, anulou, verso 15, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Anulou, está escrito. Não tem desculpa para querer manter uma tradição que vai contra os princípios cristãos. Então não tem como querer praticar judaísmo, querer ser judaizante, querer guardar a lei de Moisés. Não pode comer carne de porco, não pode comer caranguejo, não pode tirar a barba, não pode cortar o cabelo arredondado, não pode usar 2 tipos de tecido. Isso não vale mais para nós. O que vale é o que está no Novo Testamento. O Novo Testamento não diz nada a respeito de roupa, com exceção da indecência. A Bíblia proíbe indecência, ou seja, falta de pudor, falta de respeito, a pessoa mostrar as partes indevidas do corpo. Agora, o cristão é livre, sempre foi livre, desde o princípio, desde que a igreja começou. Depois de um tempo para cá, que algumas pessoas, alguns líderes, deturpando o Evangelho de Cristo, acabaram criando regras, e homens criando regras que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Isso começou com João Calvino, né? Maçom, assassino, mandou matar Servetos na fogueira, né? Porque discordava da questão da Trindade. E como eu disse, né? Como eu falei no meu grupo de manhã, né? Para quem não está no meu grupo não sabe, mas eu ensino no grupo da ICTO. Inclusive, quem quiser participar, só comentar aqui, colocar nos comentários se quer entrar, que eu coloco no grupo para ensinar de fato o que é que a Bíblia ensina, né? Aqui eu provo com a Bíblia, provo com clareza, né, que Cristo anulou a lei. Está aqui em Efésios 2. Colossenses também fala a mesma coisa. Eu não vou aqui me aprofundar agora porque é uma coisa extensa e eu não vou fazer um vídeo longo. O vídeo já está quase chegando a 20 minutos. Mas eu estou mostrando aqui a diferença, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, onde começa, onde termina. Então, o Antigo Testamento começou em Êxodo 19, termina com a morte de Jesus. Vai depender aí de cada livro do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. No finalzinho já desses livros começa de fato o Novo Testamento. Então, a maior parte dos evangelhos não são de fato Nova Aliança, Novo Testamento. E eu provei aqui, já li aqui, capítulo 9 de Hebreus. Quem quiser ler em casa, consulte, peça a direção também a Deus para mostrar, né? Porque não adianta a pessoa falar que o Novo Testamento começou com o nascimento de Jesus, falar que tem que guardar a Antiga Aliança e não saber, né? Não sabe o que é, onde começou. A maioria das pessoas não sabe onde começou o Novo Testamento, porque, infelizmente, os pastores não ensinam. Graças a Deus que eu tenho o Espírito Santo para me ensinar, e eu ensino, né? Graças a Deus que Deus me deu entendimento para entender também que somos livres. Olha só, meu estilo. Olha meu brinco. As pessoas, isso é falso crente, né? E o Novo Testamento não tem essa ideia de que o cristão é proibido de usar adornos, joias, as coisas. Então, até mesmo na Antiga Aliança não existia essa proibição. Inclusive, vou falar sobre esse assunto em outra oportunidade, em outro vídeo, mostrando na Bíblia
vários versos, tem acho que uns 50 ou mais versículos provando que não é pecado usar joias, brinco, pince e muito menos tatuagem. Inclusive no Novo Testamento não tem aquelas proibições para o povo de Israel, não são válidas para a igreja. Proibição de comer certos animais, proibição de usar certos tipos de tecido, proibição de a mulher entrar no santuário, no templo, menstruada, né? Inclusive, na antiga aliança era proibida, a mulher não poderia entrar porque ela era considerada impura. Essa impureza não tem nada a ver com impureza espiritual, era uma impureza cerimonial. As pessoas confundem, a antiga aliança mostra que a mulher não vale nada, que ela é imunda, impura, né? A pessoa não entende a diferença entre impureza espiritual e impureza cerimonial. Impureza cerimonial é todo aquele negócio de testamento que tem que se purificar com sangue. Isso não vale mais para nós. O que vale é o sangue de Jesus que já nos purificou, foi derramado, Jesus morreu, ressuscitou para nossa salvação e em breve vai voltar. E o que eu tenho para dizer é isso. A antiga aliança não serve para nós. A nova aliança que serve. Vivemos na graça e não na lei, né? Então, é isso. Que Deus abençoe. E não te esqueças de te inscreveres aqui no meu canal. E até a próxima. Jesus é bom e, lembre-se, legalista não presta. Legalista é aquele que vive na lei ou que vive com regras e homens. Não pode isso, não pode aquilo, né? Em base na Bíblia ou com um texto fora de contexto. Então, Jesus é bom, mas legalista não presta. Deus abençoe.